Olá, meus irmãos, graça, paz, graça sempre renovada de Deus na vida de vocês e paz sempre abundante são os meus desejos e a minha, de certa maneira, bênção para vocês no dia de hoje. A gente está aqui para a nossa quarta aula do nosso curso de tudo aquilo que o ministro de louvor não pode deixar de saber, né? Nossa primeira matéria é a Introdução à Adoração e hoje é a aula de número 4 sobre adoração. Se vocês não estiverem vendo e não estiverem chegando áudio ou não estiverem vendo a tela que eu estou mostrando para vocês, que são as notas de aula, né, manuscritas aqui por mim, mandem mensagem no WhatsApp para que eu possa saber aí. De qualquer forma, eu vou fazer a gravação, já estou fazendo a gravação, e vocês poderão acessar, se não conseguirem acessar online, poderão acessar a aula posterior, de forma posterior, como fizemos na aula na semana passada. Então, nossa aula de hoje, né, ela tem como objetivo falar sobre uma daquelas palavras importantes na nossa liturgia de culto. Então, a gente viu na primeira aula que algumas palavras são importantes e elas são, todas elas colocadas num grande guarda-chuva que a gente chama de louvor e adoração. Mas não é só louvor e adoração, né? Se a gente voltar aqui na primeira aula, deixa eu voltar minha nota de aula aqui, levá-la para cima, são essas as palavras que a gente vai estudar com mais detalhes olhando a Bíblia, né? Então, louvor, adoração, agradecimento, súplica, intercessão e celebração. A gente vai ver se consegue percorrer cada uma delas e como é que elas são vistas ao longo da Bíblia. Para a palavra louvor, que é a mais importante delas, porque é aquela que, inclusive, é a palavra guarda-chuva, no qual a gente coloca todas as outras dentro na liturgia do culto, nós dedicamos 3 aulas e nós fizemos uma varredura bem detalhada de grande parte dos versículos que aparecem como louvor na Bíblia. Como a gente está num curso para a formação de ministro de louvor, a gente não vai fazer mesma forma de aprofundamento para a palavra adoração. Então, eu vou fazer uma abordagem de uma aula só e vou seguir mais as notas de aula do que os versículos bíblicos. Então, vamos pular aqui as nossas de aula, nossa nota de aula e ir até a aula 4 de adoração. E a primeira coisa a ser dita é que as palavras cultuar e adorar podem se confundir. A gente diz que vai ao culto. Muitas vezes, ir ao culto significa, muitas vezes não, na maioria das vezes, ir ao culto significa participar da liturgia religiosa. É bastante comum encontrar pessoas que vão à igreja, voltam para casa e não prestaram adoração a Deus. Infelizmente, isso é muito comum. Por quê? Porque elas estão tão presas à liturgia religiosa que elas não conseguem mais entender qual é a verdadeira função daquela liturgia religiosa. É muito fácil encontrar isso nas igrejas tradicionais, na igreja católica, na igreja ortodoxa, mas é bastante fácil encontrar hoje, até mesmo na Assembleia de Deus. Vejam que, originalmente, a Assembleia de Deus não tinha isso. Quando eu digo originalmente, assim, eu estou falando de cadeira, né? Eu tenho já anos e vi muitas fases da igreja a qual a gente frequenta, a qual eu frequento, acontecerem. Então, assim, a ideia de que o sentimento de adoração não está presente, às vezes está na fala das pessoas. Por exemplo, vocês já encontraram certamente pessoas que você pergunta como é que foi o culto hoje? E ele diz assim, não, a pregação do pastor foi ruim, o louvor estava meio desafinado, a irmã
fulana orou e eu senti a inspiração de Deus na vida dela. Em nenhum momento, na fala dessa pessoa, ela disse assim, não, eu fui adorar a Deus e senti a presença de Deus. Isso é absolutamente comum. Por quê? Porque a coisa mais importante para aquela pessoa não foi a atitude dela de adorar a Deus. A coisa mais importante foi participar de um ato litúrgico que remete a Deus. De alguma maneira, aquilo é para Deus, mas ele participa daquilo, muitas vezes, quase como se fosse um show. E esse é o segundo sentido aqui, ó. O segundo sentido, estou circulando com o mouse, esse é o segundo sentido, que significa participar de sequência de atos litúrgicos que remetem a Deus. Então, o louvor remete a Deus, e é bonito, o louvor no sentido leigo, né? No sentido de que as músicas na igreja remetem a Deus, as orações remetem a Deus, a palavra do pastor remete a Deus, mas para ele, de fato, não houve uma adoração. Mas cultuar também significa prestar adoração a Deus. Então, cultuar pode ser sinônimo, ou pode não ser, dependendo da atitude da pessoa. E adorar, né? Adorar significa reconhecer a existência de Deus como seu senhorio e o seu senhorio sobre si. Então, reconhecer que Deus existe e que Deus é o Senhor da sua vida. Isso é a essência de adorar. Mas adorar também significa venerar, tornar pública a sua admiração e respeito por alguém. De novo, eu vou fazer uma referência aqui à Igreja Católica, não, mas é porque ela faz essa distinção mais do que qualquer outra igreja cristã. Porque, como eles têm um panteão de santos, eles dizem que somente adoram a Deus, mas veneram os santos. E, para eles, existe uma diferença. De fato, o dicionário registra essa diferença. Mas, muitas vezes, a gente precisa repensar o nosso sentido de adoração, repensar o que a gente faz e entender que adorar para o cristão é reconhecer a existência de Deus e o seu senhorio. Por que que isso é importante? Porque existem músicas que nós cantamos durante o período de louvor que fazem isso, reconhecem a existência de Deus e o seu senhorio sobre si. Neste sentido, essas músicas são músicas de adoração. É um sentido mais nobre, mas também há outras músicas, né? Eu faria aqui uma referência, né? Existe uma série de músicas que aconteceram aí nos anos... na década de 80, na década de 90, dentro das comunidades, principalmente, as comunidades evangélicas, a comunidade Sara Nossa Terra, que buscam fazer uma adoração. Mas existem outras músicas que não faz adoração em si, elas colocam Deus como uma coisa admirável. Por exemplo, tem uma bem antiga que diz assim, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista. Eu não sei a letra toda, mas até isso já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante. Essa música é uma música de veneração. Eu não estou dizendo que está errada, eu só estou caracterizando o que é uma adoração no sentido estrito da palavra e o que é uma veneração no sentido mais largo da palavra adoração. Então, essa música que eu citei, ela é uma adoração na forma de uma veneração, de prestar um respeito, de estabelecer que aquela pessoa é importante, aquela entidade é importante. Tem uma outra música do Ministério Koinonia, da Igreja Sara Nossa Terra, que diz assim, Espírito de Deus, Espírito de amor, nosso Deus Consolador, e ele estabelece, ele coloca Deus como sendo uma pessoa importante, mas não
estabelece adoração estrita, ou seja, não reconhece o senhorio é, total de Cristo na vida de você. É um exercício que eu gostaria de que vocês fizessem, que a gente pode discutir online, pensem em músicas que são músicas de adoração. Então, por exemplo, Exaltado, enfim, não vou me lembrar de todas agora, mas tem uma série de músicas. Pensem em vocês e façam sugestão e digam assim: ó, essa aqui é uma música em que é uma adoração estrita, o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas é reconhecido e Deus é reconhecido como o único e verdadeiro, é Deus inquestionável, indivisível, enfim, os atributos de Deus. E pensem em músicas que reconhecem Deus como sendo uma coisa importante, mas que não o colocam no topo da cadeia de adoração. E compartilhem com a gente, façam esse exercício. Eu vou esperar as contribuições de vocês com relação a isso, porque há diferença. Eu posso depois também fazer algumas considerações mais sobre algumas músicas e exemplos mais detalhados, mas aí eu faço isso por escrito no blog, lá no canal de comunicação que a gente usa no WhatsApp. Então, voltando, nós temos aqui o conceito de adorar, que pode ser, reconhecer a existência de Deus e o seu senhorio sobre si. Então, cada pessoa reconhece que Deus existe, que Deus é o Senhor da sua vida, o dominador da sua vida. Jesus Cristo é o Senhor, ontem, hoje e eternamente, uma afirmação de adoração que a gente faz via de regra. Mas a veneração não chega tão profundo. É um reconhecimento, basicamente assim, o exemplo mais corriqueiro que a gente usa o namorado diz para a namorada assim: eu adoro você. Ele não está dizendo que ela é a deusa suprema da vida dele, não. Ele está dizendo que a venera, que reconhece as qualidades dela, que tem um enorme respeito e admiração por ela. Isso é diferente de dizer: Senhor, tu és Deus e a tua misericórdia é para sempre. Senhor, reina sobre mim, o Senhor reina sobre todos os povos. Eu acabei de fazer uma afirmação que é adoração no seu estrito sentido, em que uma pessoa reconhece com toda a inteireza do seu ser que Deus é soberano. Então, a gente viu aí os dois conceitos de adoração e, por vezes, a adoração se confunde, né? Na medida em que o cultuar pode ser prestar adoração a Deus, nos dois sentidos da palavra. Espero que vocês tenham entendido essa minha primeira conceituação. Se alguém não tiver entendido, por favor, faça perguntas no chat ou no WhatsApp e eu vou tentar responder vocês. Enfim, o segundo ponto da nossa aula de hoje é formas de adoração. E aí nós vamos ler um pouquinho mais a palavra de Deus enquanto estivermos caminhando por essas formas de adoração. Então, eu comecei com uma curiosidade aqui. Então, existem diversas formas de adoração e a primeira curiosidade é que você pode adorar a Deus com gestos. Então, vamos lá, vamos para Gênesis, no capítulo 14, no versículo 22. Então, Gênesis, no capítulo 14, no versículo 22. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui de forma correta. Então, está dando umas mensagens meio estranhas aqui. Se vocês não estiverem vendo o compartilhamento, a parte aparentemente tá certo aqui. Vamos lá.
Vamos para Gênesis. Meu computador quer botar tudo aqui, menos aquilo que eu realmente quero, que é o texto bíblico. Então, deixa eu ler aqui na minha anotação, que eu acho que vai funcionar melhor. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 14. Gênesis, no capítulo 14, versículo 22. O que é que diz lá em Gênesis 14, 22? Gênesis 14, 22 diz: Porém, Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Na tradução João Ferreira de Almeida corrigida, que é diferente desta daqui que eu acabei de ler, que é a Bíblia do século XXI, diz: Levanto as minhas mãos em adoração. Então, o gesto adora a Deus. O outro texto que a gente pode ler é Gênesis, no capítulo 24. Então, Gênesis, no capítulo 24, no versículo 26. E essa mais comum, né? Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor. Ou seja, dois gestos que adoram a Deus. Primeiro, levantar as mãos em adoração. E o segundo, se inclinar em adoração. Esses gestos são característicos até hoje no Oriente Médio, né? Você levanta as mãos em adoração ao Senhor, e a outra você estende as mãos e curva o corpo em adoração. A Bíblia vai mostrar um outro, e eu não trouxe aqui uma referência para vocês, em que você prostrado significa com o rosto em terra. Desculpa, tem um texto que fala, inclusive, prostrado com o rosto em terra, adorou ao Senhor. Então, é curioso entender um pouco como isso funciona. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso, no sentido de que a adoração, neste caso, quando você faz com gestos, ela tem por objetivo mostrar aos outros que você está adorando. Mas isso é ruim? Bom, Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é muito importante. Adorar em espírito e em verdade é parte essencial do que a gente coloca. Mas, por vezes, é preciso mostrar às pessoas que Deus está sendo adorado daquela forma específica. Imagine o efeito que você coloca 10.000 pessoas de pé numa praça assistindo o culto, e depois convida as pessoas a adorarem a Deus prostrados, o que significa ajoelhar, colocar o rosto em terra, e toda aquela multidão ajoelha e coloca o rosto em terra. Esse gesto se torna uma visualização inquestionável sobre a adoração que está sendo feita ali. Então, o gesto tem essa função. Ele pode ser ruim quando eu faço disso uma celebração do meu ato. Então, ao invés de estar mostrando a minha adoração a Deus para honrar a Deus, eu estou mostrando a minha adoração a Deus através do gesto para me honrar. E é por isso que a essência precede o gesto.
Então, fazer adoração em espírito e em verdade é muito mais importante do que mostrar a adoração. Mas eu estou dizendo aqui para você que a Bíblia tem uma previsão de fazer o gesto, porque isso pode ser importante para mostrar às pessoas que estão à sua volta, para mostrar para a sua família, para mostrar para os seus vizinhos que a adoração está sendo feita. E são esses só os gestos, quer dizer, só levantar as mãos e é só prostrar o rosto em terra. A Bíblia menciona 3, né? O se inclinar, o prostrar-se com o rosto em terra e o levantar as mãos. Outros gestos poderiam ser feitos? Ao longo da história da igreja cristã, outros gestos foram pensados, como a mão, né? Junto com o inclinar. Enfim, outros gestos foram pensados. E para ser reconhecido, todo mundo precisa ter uma linguagem gestual comum e reconhecer que aquilo é uma adoração. A gente deveria ficar inventando gestos? Não. Não é o essencial. O essencial, na minha opinião, né? O essencial é adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa questão do essencial volta do mesmo jeito no item B aqui das nossas formas de adoração. A Bíblia fala em Êxodo 15 e 11. Meu carregador, por favor. Em Êxodo 15 e 11. Aqui também. A Bíblia fala em Êxodo 15 e 11 assim: quem entre os deuses é como tu, Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores e capaz de maravilhas? Eu não sei se... desculpa, eu não é que... desculpa, eu citei a referência, ela está correta na tela para vocês, que é Êxodo 15 e 1, e eu falei 15 e 11 e fui ler 15 e 11. Não, Êxodo 15 e 1, o Cântico de Moisés. Então, Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Na tradução João Ferreira de Almeida corrigida, ele diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram este canto de adoração ao Senhor. E é por isso que eu coloquei aqui a versão. Então, este canto de adoração. Então, você pode, sim, adorar a Deus através do seu canto. Irmão Jorge, por favor, coloca no mudo o seu microfone. Está vazando áudio. Bom, então, obrigado, irmão Jorge. Então, podemos adorar ao Senhor com o canto. O que é que faz do canto uma adoração? As palavras que vêm junto com a música. A exceção a isso é quando a música por si só, ela traduz uma adoração. E aí eu quero dividir com vocês uma experiência minha que é maravilhosa e edificante. Eu devia ter por volta de uns 18, 19 anos, e morava em Joinville, Santa Catarina, e na sede da Assembleia de Deus da missão lá, havia uma irmã que frequentava todos os domingos com a gente, e que tinha, algumas vezes, tentado entrar no coral, e ela tinha um desejo muito grande de cantar no coral e de cantar uma música, um hino na igreja especial. Ela queria fazer isso por conta de bênçãos que Deus tinha dado na vida dela. Mas ela é uma irmã completamente desafinada. Pense em alguém que não botava 2 notas dentro do tom. Essa era a irmã Terezinha. E a irmã Terezinha, ela, um dia,
disse, eu não sei se eu consigo aprender, eu não sei se eu não consigo aprender, mas eu quero adorar a Deus com aquilo que eu posso fazer, dentro do meu limite. E ela subiu no púlpito para cantar, pediu para o pastor que dirigia o culto para deixar ela cantar, e o pastor não conseguiu dizer que não, mas ficou temeroso, porque todos nós já havíamos ouvido ela cantar na igreja. Sentar do lado dela na igreja para cantar era uma coisa assim muito difícil, porque era assim de uma desafinação total. E a irmã Terezinha subiu para cantar. E quando ela começou a cantar, uma parte da música dela era completamente desafinada. Aliás, toda a música dela foi completamente desafinada. Uma parte ela cantou em português e a gente, pela letra, sabia dizer que música que ela estava tentando cantar. De um determinado ponto para frente, ela começou a ela ainda cantava, ainda era desafinado, mas Deus tomou ela de tal maneira que ela já não falava mais letra com letra. Alguns disseram que ela falou língua estranha, eu não diria que não, mas ela era visível que ela continuava tentando cantar, mas a música que ela tinha ensaiado, do jeito dela. Mas Deus tomou ela de uma tal maneira que aquilo foi transformado numa adoração, e eu reputo que é a música mais bem cantada do ponto de vista espiritual que eu já vi na minha vida. Certamente não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista técnico não importa. É o mais próximo daquilo que a Bíblia, o conceito bíblico de um perfeito louvor, de uma perfeita adoração. E eu não posso nem chamar de louvor, nem de gratidão, nada a não ser de adoração, porque uma parte significativa da música era ininteligível em português. A gente não sabia se ela estava cantando, tentando cantar a letra original da música, ou se ela estava falando em língua estranha, ou o que é que estava acontecendo. Simplesmente era alguém expressando, através de sons, a sua adoração a Deus. E não importa a técnica, porque a presença do Espírito de Deus eu vou chamar de arte dela, porque é isso que é a arte, a música é a arte de exprimir os sentimentos através dos sons. Então, a presença de Deus na arte dela transformou o que ela estava fazendo num perfeito louvor. Quisera eu, algum dia, fazer a mesma coisa que a irmã Terezinha fez. Bom, só abrindo parênteses, depois de alguns anos, uns 10 anos depois de ter saído de Joinville, e eu saí de Joinville quando tinha uns 28 anos mais ou menos, eu voltei na sede e ouvi aquela irmã cantar, e aí cantar afinada e com técnica, cantar no coral, porque Deus permitiu que ela superasse as dificuldades dela ao longo do tempo. Não sei quem foi que ensinou ela a cantar, eu não tive esse privilégio. Mas eu quis trazer essa história para vocês porque ela, para mim, representa aquilo que é um perfeito louvor, né? Uma perfeita música sendo colocada. Então, voltando ao ponto, no nosso item B aqui, de formas de adoração, nós temos que a adoração pode ser feita com canto. E a adoração pode ser feita com descanso. E aí a gente vai entrar num tema assim levemente polêmico, mas não nem tão polêmico assim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho e vamos ler Êxodo no capítulo 31 e 15. Onde diz assim: durante 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia será o sábado de descanso solene. Isso na tradução da Bíblia do século 21. Santo, solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia de sábado, certamente será morto. Na tradução de Almeida Corrigida, diz assim: mas no 7º dia será o sábado de descanso em adoração. Em vez de solene, que aparece na Bíblia do século 21, fala de descanso em adoração.
ou de adoração em descanso, dependendo de qual é a data de publicação da versão interna da João Ferreira de Almeida corrigida. O que é que isso está dizendo para a gente? Isso está dizendo para a gente que, sem entrar em discussão no mérito de se isso é importante para a salvação ou não, não é. Nós somos salvos por graça, sem entrar no mérito de que se desrespeitar o sábado é pecado ou não, nada colocando essas polêmicas. Mas, lembrando que nós temos que separar uma parte da nossa vida, e é isso que tem aqui, isso realmente tem, separar ao Senhor e parar tudo que eu estou fazendo, isso pode ser feito ao domingo, sem nenhum problema, e parar tudo que eu estou fazendo e naquele dia, em descanso, voltar os meus pensamentos todos para Deus. E isso é adoração. É dessa maneira que o texto está colocado no original, ou seja, em descanso solene. O que é que ele está na Bíblia do século XXI? O que é descanso solene? É um descanso onde Deus está presente. Solene aí é dedicado a Deus, né? Nesse sentido é que está o solene. Então, em descanso, em adoração. Muitos de nós, às vezes, pelas atribulações da vida, esquece que eu preciso parar. Deus diz que a gente precisa parar, que a gente precisa separar um dia na semana. Alguns irmãos, eu conheci um irmão que o domingo dele era na segunda-feira. Ele parava segunda-feira, era o dia que ele não trabalhava, ele era um enfermeiro, é o dia que ele não trabalhava, é o dia que ele não ia para o hospital, que ele não atendia em nenhum lugar, ele não atendia em casa, nada. A segunda-feira ele dedicava integralmente a Deus. E ele não tinha culto para ir, porque na igreja que a gente frequentava não tinha culto na segunda-feira na época, então o que ele fazia? Uma vez por mês ele pedia para alguém ir na casa dele ministrar ceia, e nos outros dias ele se dedicava a evangelizar na Praça da Sé e levava as pessoas, e dava um cartão para a igreja, onde que dava um cartão na mão das pessoas, convidando as pessoas para ir na igreja na terça-feira, assistir o culto. E muitas pessoas foram, e muitas pessoas aceitaram Jesus através do sábado daquele irmão, né? Da guarda do dia ao Senhor, que aquele irmão só podia fazer na segunda-feira. Então, mas ele fazia. E aquela segunda-feira dele era uma segunda-feira em repouso, em meditação e em adoração. E eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, porque entendessem que o domingo que a gente guarda ao Senhor é um domingo em adoração. Algumas pessoas acham que é o domingo do futebol. Outras pessoas acham que é o domingo de ir ao cinema. Outras pessoas acham que é domingo para isso, para aquilo, para visitar a família. Eu não estou desautorizando nem dizendo que essas pessoas cometem pecado ou anátema. Eu estou apenas salientando que Deus espera que você reserve um tempo para o Senhor, um tempo para Ele, que é um tempo dele, dedicado ao trabalho dele, dedicado ao voltar o seu pensamento a Cristo em adoração, para reflexão, para ponderação, para meditação, para adoração, para intercessão. Ou seja, um dia todo dedicado a Deus. E esse descanso que pode ser feito na rede, com um pensamento em Deus, ele é um descanso em adoração, um descanso solene, um descanso dedicado a Deus. No item D, aqui eu não separei nenhum texto, e o tempo já está me mostrando que eu estava certo, porque é meio proibitivo, mas se vocês tiverem dúvidas, eu separo os textos bíblicos para vocês. Sacrifícios e holocaustos. A Bíblia fala de sacrifícios em adoração, quer dizer, aquele sacrifício que eu faço e levo a Deus, dizendo assim, Senhor, isso aqui é a expressão da minha adoração. É bíblico
embora eu vou fazer aqui assim, é bíblico sim, eu vou fazer sem ressalva. É bíblico que você pegue uma oferta, separe um dinheiro, movido pelo Espírito de Deus, separe um dinheiro, que, algo que te custe, algo que significa abrir mão de alguma coisa, e diga, leve à casa do Senhor, diga, Senhor, essa aqui é a minha oferta em adoração. Eu trouxe esse dinheiro, eu trouxe esse serviço. Quem não consegue fazer em dinheiro, faça em serviço. É legítimo ir à casa do Senhor e dizer assim, hoje, e pedir ao pastor assim, ó, pastor, hoje eu quero limpar a casa do Senhor. Mas por que você está fazendo? Esse é o meu sacrifício em adoração. Então, sacrifícios e holocaustos. Sacrifícios e holocaustos são basicamente a mesma coisa, mas há aqui uma diferença. O holocausto claramente indicava a morte de alguém, né? É aquilo que te custa. E o sacrifício pode ser uma intenção de. Então, o jejum pode ser um sacrifício em adoração. Um voto pode ser um sacrifício em adoração. Então, eu posso votar um voto por um tempo. Evidentemente que a Bíblia condena votos estapafúrdios, né? Votos sem pé nem cabeça, ou votos que signifiquem um sacrifício que não possa ser honrado. Aliás, a Bíblia diz que isso é uma coisa de tolo. Mas sacrifícios, votos de sacrifício podem ser feitos. É isso que Samuel representa. Samuel, entregue no templo, entregue nas mãos do sacerdote para servir ao Senhor, é um sacrifício em adoração. Aquela mãe está abrindo mão de muito do convívio dela com aquela pessoa, está colocando o futuro dele todo direcionado nas mãos de Deus, porque ele está fazendo um sacrifício em adoração. Há que ter muito cuidado, né? Há que ter muito cuidado para que não se cometam exageros. Exageros redundam em fanatismo e são contraproducentes. Ao invés de louvar a Deus, ele escandaliza o nome do Senhor. E a Bíblia diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então, uma boa medida para o que nós podemos fazer em termos de sacrifício e holocausto é que isto não pode ser por pedra de tropeço para as pessoas que estão em volta de você. Essencialmente é assim, teus filhos, teus genros, tuas noras precisam perceber isso como uma atitude nobre, teus vizinhos, e não como sendo uma coisa de tolo. Então, uma boa medida seria conversar com as pessoas que estão em volta, dizer assim, olha, eu gostaria de fazer isso para Deus, o que é que você acha? Se a reação das pessoas for, você está ficando maluco, é melhor não fazer. Escolha um outro sacrifício em adoração, uma outra oferta, um outro valor de oferta, uma outra forma de oferta para prestar a Deus. Então, essa questão, então, mas sacrifícios e holocaustos podem ser feitos em adoração. Então, a adoração passa por isso. E a adoração pode ser feita... Sim, aqui eu coloquei aqui, né? Ofertas de adoração, jejum de oração, orações de adoração, que são os orações, era o meu exemplo aqui para votos, né? Eu estou lendo aqui a minha nota de aula agora, que eu tinha passado, mas acredito que tenho falado tudo que estava aqui indicado para falar. Mas a adoração, e por último, né? Chegando já para o final da nossa aula, a adoração pode ser feita com, e na item E aqui, da minha nota de aula, né? Com o quê? Com salmos. Então, eu posso fazer salmos e recitar salmos em adoração a Deus. Então, eu posso... Hoje eu não vejo mais pessoas fazerem isso, engraçado, isso é curioso, mas na minha infância, quando eu ainda não tinha aceitado Jesus, na igreja, na Assembleia de Deus de Tubarão, eu fui testemunha de algumas irmãs já mais idosas que pediam um espaço no culto que não era para cantar, era para recitar um salmo. Então, elas subiam na tribuna, tomavam o microfone e recitavam um salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra.
servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e por aí por diante, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo que desce pela barba, a barba de Arão. Era bastante comum, pelo menos lá na igreja de Tubarão, não sei se era comum no Brasil inteiro, mas que as pessoas expressassem adoração a Deus com salmos. Nesse caso, salmo precisa ser um salmo de adoração, porque senão ela não está expressando adoração, ela pode estar expressando louvor, ela pode estar expressando intercessão, ela pode estar expressando admoestação, porque os salmos têm vários sentidos, assim como as músicas, os salmos, as poesias têm vários sentidos. Era também comum pessoas que escreviam seus próprios salmos, aí não tão comum, mas eu conheci pelo menos 2 pessoas, uma em Tubarão e uma em Criciúma mais tarde, que escreviam as suas poesias e vinham recitá-las para a igreja, na forma de salmos, salmodiando, né? De récita de poesia, a gente poderia dizer, de uma maneira mais moderna. Adoração pode ser feita com cânticos. Nós já vimos isso, há várias menções no livro de Salmos, principalmente, que fala com louvor e adoração. Cantai ao Senhor com louvor e a adoração. Então, a adoração não está distante do louvor, ela está muito próxima. Enquanto o louvor elogia a Deus, a adoração reconhece o senhorio de Deus. E os cânticos em adoração ao Senhor são bastante frequentes na história da igreja evangélica e nos diversos cenários que caracterizam a igreja evangélica. Não comum, né, é louvar a Deus com celebrações. E aí eu gostaria de ler com vocês Salmo 47, 5. Deixa eu pegar a minha Bíblia auxiliar aqui. Salmo 47, 5. Deus subiu entre adorações. O Senhor subiu ao som de trombeta. Deus subiu entre aclamações. Esse adoração aqui é na Bíblia, na João Ferreira de Almeida, na versão corrigida. Na versão do século 21, ele fala, Deus subiu entre aclamações. Vamos trazer para o nosso tempo e dizer assim, o que são aclamações? Né? Uma aclamação é uma salva de palma. Uma aclamação é urra, 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 urra. Uma aclamação são assobios para alguém que é alvo daquela celebração. Então, a gente não vê isso na igreja. E não é comum. Eu já estive em cultos, especialmente de igrejas muito relacionadas com os jovens em Santa Catarina, em que alguma coisa parecida com isso estava sendo feita. Ou seja, meio que, só que não se pensava, pelo menos não ficou para mim claro que eles tinham a Bíblia como referência. A referência que eu ouvi era meio assim, se nós podemos torcer por um time de futebol, por que nós não podemos torcer por Jesus? E aquela mesma estética de uma torcida de futebol era usada para aclamar Jesus. Eu confesso que na ocasião fiquei absolutamente estupefato e fiquei chocado. Eu não consegui ver aquilo como sendo uma adoração a Deus. Me parecia, naquele instante, mais uma bagunça. Pareceu que não tinha nenhuma reverência.
Mas a Bíblia tem uma previsão para isso. Embora, naquela ocasião, o pastor não tivesse enfatizado isso, na verdade, ele estava trazendo uma coisa, a meu juízo, que ele estava tirando do que acontecia no estádio de futebol e trazendo para dentro da igreja, mas a Bíblia prevê que nós possamos estar diante de Deus com aclamações. E muito tempo, alguns anos depois, eu comecei a ver dentro da igreja, especialmente da Assembleia de Deus do Bom Retiro, Deus sendo adorado com palmas. Então, quando a igreja queria, de alguma maneira, glorificar a Deus por aclamação, ela batia palmas. Na Assembleia de Deus do Bom Retiro, sob a direção do pastor Jabes Alencar, era bastante comum fazer isso, e a igreja estava bastante ensinada, bem ensinada, para fazer essa adoração a Deus com palmas, né? Aplaudindo quando o nome do Senhor precisava ser exaltado, quando o nome do Senhor precisava ser adorado, quando o nome do Senhor, ou quando alguma palavra de louvor a respeito do Pai, ou de Jesus, ou do Espírito de Deus, era falado em algum momento nas pregações ou na direção do culto. E isso era uma coisa bastante envolvente naquela igreja. Eu vi isso em outras igrejas também, mas não tão frequente, né? E celebrações são por aplausos, que é o que eu acho mais razoável, ou por apupos, como aconteceu nessa igreja que eu não vou mencionar qual porque essa imitação de torcida de futebol ficou uma coisa meio estranha para mim, mas elas têm uma previsão legal aqui no Salmo 47, uma previsão bíblica aqui no Salmo 47, versículo 5. Mas você também pode adorar a Deus por glorificações. E glorificações é dizer glória a Deus no meio do culto, é dizer aleluias, é dizer amém, é dizer palavras que mencionam ou aumentam a glória de Deus, né? Louvado seja o Senhor, e assim por diante. São também formas de celebração, formas de celebrar o nome do Senhor, né? E aí, tudo isso precisa ser feito com muita alegria e com muito júbilo. Nós já abordamos nas 3 aulas anteriores a celebração com louvores, né? Eu não vou discorrer mais sobre isso, porque você já vem acompanhando 3 aulas seguidas sobre como é que você faz a adoração com louvores. Então, você adora com palavras elogiosas ao Senhor. Adora quando você diz, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é aquele em quem eu posso confiar, o Senhor tem me salvo do dia da tribulação, o Senhor tem me guardado do laço do passarinheiro, e por aí vai. Os louvores são... a lista de louvores é muito ampla na igreja. E, por último, para encerrar nossa aula, eu gostaria de ler Jó 31 e 27, porque Jó 31 e 27 fala para a gente em beijos de adoração. Diz assim o versículo: o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de adoração. Adoração é a palavra que aparece na Almeida Corrigida, né? E veneração é a palavra que aparece na Bíblia do século XXI. O pessoal, os tradutores da Bíblia do século XXI, ficaram assim temerosos talvez de usar a palavra adoração como na versão corrigida o pessoal da Sociedade Bíblica fez. Mas nós já vimos lá no começo da aula que veneração e adoração, em muitos casos, são sinônimos, embora a adoração seja mais profundo do que veneração. Mas é curioso que ele fale aqui em beijos a minha mão mandou beijos de adoração. Eu confesso a vocês que fazia bastante tempo que eu não lia integralmente o livro de Jó, e eu realmente não lembrava dessa forma de adoração. Fiquei curioso se isso
tem viabilidade prática na igreja. Eu estou encerrando a aula com essa curiosidade, porque às vezes coisas que são permitidas pela palavra de Deus não são muito factíveis na igreja, né? Então, eu mencionei na aula de hoje duas, né? Então, adoração por apupos, adoração por gritos e não, na nossa cultura são coisas difíceis de fazer, né? Se a gente vir alguém celebrando a Jesus do jeito que uma torcida de futebol faz, a gente vai achar isso muito estranho. Não tem como a gente não achar estranho. Do mesmo jeito que se alguém chegar na igreja e dizer assim, vamos mandar um beijo para Jesus, vamos mandar um beijo para o Pai, com base bíblica fundamentada, que eu acabei de mostrar para vocês, isso vai parecer certamente um pouco estranho, vai parecer uma inovação, um modismo. Então, sem apelar para inovações e modismos, nós estamos chegando para o final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham, eu vou olhar aqui para ver se tem alguma pergunta que foi mandada no WhatsApp. Não temos nenhuma pergunta. Então, nós estamos encerrando aqui a aula. Fiquem com Deus. Se tiverem perguntas ou comentários, postem eles lá no WhatsApp. Eu vou ter muito prazer em lê-los, comentá-los, ampliá-los, discordar, se eu achar que precisa ser discordado, mas gostaria muito que vocês ficassem à vontade para fazer as perguntas ou as contribuições que vocês acharem importantes. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um beijo, um abraço, e o meu desejo sincero de que as bênçãos de Deus não se afastem de vocês.